Continuamos com o nosso programa Eclésia dessa noite, falando sobre Santo Inácio de Antioquia, especialmente sobre as cartas que ele escreveu. O Padre Guido vai fazer um resumo para a gente nesse bloco sobre cada uma dessas cartas e também saber a quem essas cartas foram endereçadas. Santo Inácio de Antioquia é um gigante, né? Nasceu no ano 35, morreu no ano 107, foi martirizado, morreu no Coliseu lá em Roma, no mesmo período onde o quarto Papa da Igreja também foi martirizado. Pedro Lino, Anacleto, Clemente, na época de Clemente de Roma, Santo Inácio também foi martirizado. Se a gente lembrar, na igreja primitiva, depois de Jerusalém, algumas cidades eram bem importantes para o início da organização da igreja. Antioquia, logo na sequência, depois de Jerusalém, uma dessas cidades, onde o próprio bispo dessa igreja de Antioquia, o primeiro bispo, foi justamente São Pedro. São Paulo e Barnabé também ajudaram a fundar a igreja de Antioquia, mas São Pedro é o primeiro bispo. Santo Inácio de Antioquia é sucessor de Pedro, justamente na Cátedra de Antioquia. Logo depois, outras cidades também vão crescer em importância na igreja primitiva. Além de Jerusalém, além de Antioquia, Alexandria, uma dessas cidades. Vamos dar destaque também a Constantinopla e, obviamente, a própria Roma. Então, essas 5 cidades são as mais importantes daquele período da igreja e até hoje, obviamente, tem grande importância. Então, Santo Inácio de Antioquia, que tratou de diversos assuntos importantes, como o Padre Guido já resumiu, entre eles a unidade da igreja, primazia da sé em Roma, ou seja, a primazia do papado, o dogma da Santíssima Trindade e entre outras coisas, como, por exemplo, alguém que usou a palavra Igreja Católica pela primeira vez, justamente num espaço lá em Antioquia, onde os cristãos também foram chamados de cristãos pela primeira vez. Além disso tudo, olha, teve outras colaborações importantes de Santo Inácio de Antioquia. Por exemplo, organizar o sacramento da ordem nas 3 distinções. Ele também colaborou com isso, Padre Guido? Sim, a figura do padre, do diácono e do bispo ficou mais clara a partir de Santo Inácio? Perfeito. Se tratou de uma nova estrutura, porque Jesus não fundou nenhum diácono. O livro dos Atos dos Apóstolos, de autoria de São Lucas, já no capítulo 2, fala de um problema que nasceu na igreja primitiva. Como conciliar a ordem de Jesus de ir no mundo inteiro, quando em prática os apóstolos não conseguiam sair de Jerusalém. Foi aí que, iluminados pelo Espírito Santo, acharam por bem os apóstolos impor as mãos a 7 pessoas que chamaram de diáconos, que significa em português, mas servos. Senhor diácono, É verdade. Um servo permanente, Isso mesmo. Muito bem, servos, e que cuidariam das primeiras comunidades cristãs, com destaque, como fará mais tarde também Santo Inácio de Antioquia, para as pessoas viúvas, mulheres viúvas, etc., permitindo ao mesmo tempo aos apóstolos de deixar Jerusalém e de começar a verdadeira evangelização nas demais cidades e ir até o fim do mundo. Interessante, meus amigos. No ano seguinte deste episódio, temos Paulo, que nós chamamos de apóstolo, mas que não fazia parte do grupo dos apóstolos. Foi a igreja que lhe deu título muito bem merecido. Paulo, quando se converteu, colocou na cabeça dele uma frase de Jesus. Jesus havia mandado os apóstolos até os confins do mundo. Paulo fez questão de organizar a sua vida, tornando-se missionário até chegar àquela cidade que era considerada lá no fim do mundo, isto é, Roma. E chegou até lá. Inclusive, uma atenta leitura da carta de São Paulo aos romanos, que é a primeira. Como padre, ele começou aí, como é que manda uma carta logo aos romanos? Aí a igreja usou um critério diferente, é bom que os senhores saibam. Quando se trata de colocar as 21 cartas, a igreja coloca uma ordem de cumprimento. A carta de São Paulo aos romanos é a mais comprida. É a carta da maturidade. Exato. Ao passo que a última é a Filemon,
é uma meia página só. Verdade. Chega a este critério, uma carta de São Paulo aos Romanos. Isto é, os apóstolos faziam o que estava ao seu alcance, né? Nós vivemos numa época com tanta facilidade na comunicação. Não era assim naquela época. Inclusive, vou apresentar rapidamente as cartas de Santo Inácio de Antioquia, mas escreveu muito mais cartas que se perderam por aí. É verdade. Muito preocupado em manter exatamente a unidade da igreja e, sobretudo, formular aqueles artigos de fé que a igreja já estava professando, mas que precisava ainda de não digo amadurecimento, mas de um encontro mais profundo entre os bispos para definir tudo isso como verdade de fé. Aliás, é um personagem que conviveu com os apóstolos, né? Santo Inácio de Antioquia foi discípulo de São João, conviveu com São Paulo, sucedeu o próprio Pedro na sede de Antioquia. Dizem, como a gente afirmou no bloco anterior, que provavelmente São Paulo, que foi justamente quem impôs as mãos sobre Santo Inácio para ordená-lo, né? Então, quer dizer, a gente está falando de alguém que viveu isso lá de perto. Antes do senhor fazer um resumo de cada carta, Padre Guido, rapidinho, a questão do sábado e do domingo parece que também tem uma contribuição de Santo Inácio? Foi. Em nota 10, parabéns para Santo Inácio por essa iniciativa. Isto é, no Antigo Testamento, notamos que o dia do Senhor era considerado o sábado. Certo. Agora, Jesus ressuscitou de domingo, na noite entre sábado e domingo, mas já de madrugada de domingo. E sendo que a ressurreição de Jesus é sempre considerada a maior de todas as festividades litúrgicas, até as primeiras comunidades cristãs passaram a celebrar o dia do Senhor no domingo. Portanto, sempre haverá um dia de louvor especial, né, para Deus durante a semana. E passou de sábado para o domingo. Foi ele que teve esta brilhante ideia que é respeitada até no dia de hoje. Interessante. Certo. Quer dizer, uma influência lá do início da igreja até hoje presente, obviamente, domingo é o dia do Senhor. Do Senhor. Padre Guido, vamos lá então, um pequeno... Já a motivação, porque Jesus ressuscitou de domingo. Claro, né? De maneira clara e cristalina. Agora, vamos fazer conforme combinado, então, um resuminho de cada uma das cartas de Santo Inácio de Antioquia, começando pela carta ao bispo Policarpo. Sim. Policarpo era outro bispo, certo, da cidade de Esmirna, na atual Turquia. Né? É uma carta de 8 capítulos, no qual ele, Santo Inácio, convida a suportar a todos com amor, a ser prudente, a não se deixar abater pelos erros, a ter o maior cuidado e carinho com as mulheres viúvas, a viver sempre vigiados por Deus e a serem missionários autênticos. Porque é uma carta pastoral. Certo. Ele manda esta carta a este apóstolo, digamos assim, da cidade de Esmirna, este bispo, que devia mostrar exatamente as qualidades. Os senhores notaram que nesta sequência de qualidades que o bispo deve ter, domina exatamente a caridade. Bom, Esmirna é uma cidade da atual Turquia. Da atual Turquia, exato. Me parece que São Policarpo também conviveu como São João, assim como Santo Inácio? Sim, exato. Né? E ele teve uma... bela sua pergunta. O começo da sua vida não foi assim. Certo. Tivemos uma conversão durante a sua vida. Ele estava abraçando uma brilhante carreira militar, inclusive. Houve uma conversão e recebeu o batismo, ficou enamorado da pessoa de Cristo, tornou-se sacerdote e foi consagrado bispo. Interessante. E também é mártir, também São Policarpo. São Policarpo também é mártir, é verdade. Mártir, também deu também ele a sua vida por causa de Cristo. Quindi uma grande recomendação para um colega no episcopato, sobre a maneira de ter cuidado com as pessoas e de não se deixar abater pelos erros. Porque mesmo, meus amigos, havia coisas que estavam acontecendo que, digamos assim, alguém não aceitava. Por exemplo, até no fato do perdão. Se uma pessoa se confessava, digamos assim, pedia perdão,
e depois voltava ao mesmo pecado, havia alguém que proibia estas pessoas de receber os demais sacramentos. Não. É porque estava ainda no estudo, a formulação, né? Certo. Nós sabemos que exatamente porque somos fracos que Jesus intervém com a sua divina misericórdia. Olha, o Papa Francisco chegou até a estabelecer um ano inteiro com um jubileu extraordinário da misericórdia, porque a misericórdia de Deus não tem nenhum limite. Mas estas regras, né? Como também, não esqueçamos, diácono Eli, estamos no começo da evangelização. Paulo sentiu a necessidade de reunir os bispos em Jerusalém ao término da sua primeira viagem, porque encontrava uma dificuldade em responder a uma pergunta: se as pessoas, para receber o batismo, deveriam primeiro receber a circuncisão, passando exatamente de um ateísmo para uma religião judaica e da religião judaica passar para o cristianismo. Será exatamente o concílio, o primeiro concílio realizado em Jerusalém, acabar com isso, dizendo que não era mais necessária a circuncisão. Portanto, um concílio para discutir as questões judaizantes. Judaizantes, né? E exato. aí a igreja definiu claramente que não era necessário. Não esqueçamos, volto a repetir, que Jesus não deixou nenhum documento escrito, nenhuma assinatura. E os apóstolos, inclusive, animados por uma grande vontade de fazer o bem, iam para cá e para lá, lembrando o que Jesus havia falado. E foi no segundo momento que foi necessário, diante também do movimento demográfico que aumentava cada vez mais, estruturar um pouquinho melhor a igreja. Nota 10 para Santo Inácio, que até dentro do clero colocou bispos, sacerdotes e diáconos, né? É verdade, verdade. Foi ele. Um gigante. Bom, o senhor já comentou a carta ao Bispo Policarpo, né? A carta que Santo Inácio escreveu ao Bispo Policarpo. A próxima carta que eu queria que o senhor comentasse é uma carta aos Efésios, assim como Paulo, Santo Inácio também escreveu aos Efésios. Sim, o Efésio, a cidade dos Efésios, é uma cidade gravada na história pela presença inicial de São João e também de Nossa Senhora. Até hoje tem na casa de Nossa Senhora. Diácono, tive a alegria de celebrar 2 missas naquela casa lá. Que honra, hein, Padre Guido? Exato. É uma carta de 21 capítulos. O que ele diz nesta carta? Ele defende a virgindade de Nossa Senhora. Quer dizer, muito antes da proclamação do dogma, né? Exato. Muito antes. Porque ele, já na sua mentalidade, Santo Inácio, achava impossível que Cristo nasceria de um corpo de pecado. Portanto, até a virgindade e também a Imaculada Conceição de Maria. Veja, que estão interligados os assuntos, sim, claro, são ligados, né? Entre aspas, a Igreja proclamou 4 grandes verdades de fé a Maria, a respeito de Nossa Senhora. Maria, Mãe de Deus, Maria sempre Virgem, será no ano 639, olha, já 600 anos antes, ele já defende a virgindade de Maria. Nota 10, né? Pela ação do Espírito Santo, a Imaculada Conceição e a Assunção de Maria ao céu. E depois ele, nesta mesma carta de 21 capítulos, chama a atenção dos fiéis para não serem vítimas de falsos mestres que apresentavam heresias quanto à doutrina da religião cristã. Aí voltamos, fará a mesma coisa também São João no livro do Apocalipse, né? Os falsos doutores, os falsos pastores, né, do Apocalipse. Cuidado com tudo isso. Até hoje a Igreja Católica, infelizmente, convive com estas religiões. É verdade. Ninguém de nós, meus amigos, deve manipular a palavra de Deus. Temos todos a inteligência suficiente e também uma boa dose de humildade para recorrer a quem nos pode orientar para ter uma boa explicação da palavra e da doutrina da Igreja. Bom,
O senhor comentou então a carta ao bispo Policarpo, também a carta aos Efésios e, na sequência, uma outra carta ao mesmo povo aonde Policarpo era bispo, sim, né? Os esmirnenses. Esmirnenses, da cidade de Esmirna, né? 13 capítulos, ele apresenta de antemão o tema da encarnação e ressurreição de Jesus como dogmas principais da nossa fé. E vamos logo dizer um pormenor. Certo. O tema principal da pregação dos primeiros apóstolos, inclusive Santo Inácio, que mesmo não entra no grupo, mas na mesma época, era o tema da ressurreição de Jesus, que conseguia converter muitas pessoas, porque havia já acontecido milagres ou curas extraordinárias por aí, não operadas até diretamente pelos apóstolos. Mas o tema da ressurreição de Jesus era de prioritária importância. Por isso ele já fala de antemão do tema da fé fortalecida pela ressurreição de Jesus. Mais tarde, o apóstolo São Paulo escreverá aos Gálatas aquela famosa frase: a nossa fé não teria valor se Jesus não tivesse ressuscitado. Belíssimo. Gente, uma sequência extraordinária de uma doutrina pronunciada e amada. Não sei se foi o diácono ou alguém da diretoria aqui da Associação do Senhor Jesus para lançar esse tema de Santo Inácio de Antioquia. Eu vibrei de alegria quando recebi a notícia, sobretudo pensando no grande Papa Bento XVI, que era enamorado desse grande santo e que foi o meu professor quando fiz o doutorado em Bíblia. Falava de Santo Inácio, dava de perceber que era plenamente convencido do que estava dizendo. O senhor falou aí do cardeal, quando era o seu ilustre professor. Sim. A figura do bispo também teve destaque na Epístola aos Esmirnenses. Sim. Porque Santo Inácio ali já demonstrava uma preocupação de todos, a comunidade em volta do bispo, olhando para o bispo como alguém que devia ser obedecido. Perfeito. E foi ele que, inclusive, como eu disse há poucos instantes, que estabeleceu uma hierarquia. A obediência dos fiéis ao seu pastor, ao bispo da diocese, era soberana. Não se admite, e esta obediência continua até nos dias de hoje. Fidelidade total com as autoridades eclesiásticas. E cada um de nós, gente, ter a alegria de fazer este processo de obediência, de submissão e de partilha da mesma fé. Por que estou dizendo isso? Não é novidade, não é uma crítica, talvez até um pouco amarga, porém é a verdade. Vejam só, meus amigos, conhecemos pessoas que fazem cursos de 2 meses e já recebem o título de pastores. Gente, me desculpe a expressão, me cai nos braços. Como é que uma pessoa com um mínimo de conhecimento já ensina? Não pode ensinar com autoridade, com total convicção. E se corre o risco de criar, como hoje todos nós notamos, uma verdadeira proliferação de igrejas, onde todos louvam a Deus, e que Deus seja louvado, né? Mas não em sintonia com a única igreja fundada por Jesus. Pois é. Bom, dando sequência então às cartas, né? O povo de Filadélfia, que era uma igreja também da Ásia Menor, recebeu uma carta direta de Santo Inácio. Toca no mesmo assunto da carta aos esmirnenses. Isto é, esta carta de 7 capítulos, é curtinha, é um convite a não cair nas mãos de falsas doutrinas. Já estavam nascendo teorias paralelas à fé. Destacamos, né, o apego aos profetas bíblicos como fundamento do conhecimento da palavra de Deus. A palavra profeta, para quem não sabe, meus amigos, é a união de 2 palavras gregas, profemi. Significa em português falar em lugar de.
O profeta é aquela pessoa que fala em lugar de Deus. Certo. Por isso ele, este grande homem, Santo Inácio de Antioquia, nesta carta sublinha a importância do conhecimento das profecias anunciadas pelos profetas. No Antigo e como também no Novo Testamento, há uma seção de livros chamados proféticos. São 18 no Antigo Testamento, divididos em duas categorias. Grandes profetas, não porque se destacaram, porque escreveram mais. Porque até uma simples profecia é profecia reconhecida como devidamente inspirado. Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruch, Ezequiel e Daniel. São os seus 6 grandes profetas. E mais 12 profetas chamados menores. Ao passo que no Novo Testamento temos somente um livro profético, que é o livro do Apocalipse de São João Evangelista. Dando sequência, então, à próxima carta de Santo Inácio, a carta aos Magnésios. Exato. A carta aos Magnésios, de 15 capítulos, mostra, em primeiro lugar, a organização da igreja, como falamos há poucos instantes. Verdade. Numa dimensão hierárquica formada por bispos, presbíteros ou padres, sacerdotes e diáconos. Santo Inácio defende, nesta mesma carta de 15 capítulos, a caridade como tema central que deve animar a vida cristã, na qual os 3 estados de hierarquia são vistos como serviço e não como poder. Olha que importante, hein? Porque se quiséssemos fazer logo uma fotografia de 2000 anos nesta árvore hierárquica, nós notamos que nem sempre foi assim. Certo? Isto é, a autoridade é vista e deve sempre ser vista como um serviço, não como um poder para dizer eu não sou como você. Senão criamos aquele problema que o mesmo Jesus se enfrentou quando contou a parábola, né, do fariseu e do publicano, que os dois se chegaram para rezar e o fariseu lá na frente do altar disse: Senhor, te agradeço porque eu não sou ladrão e não sou nem como aquele cara que acaba de entrar. Cuidado com isso, que voltou para casa com um pecado a mais de orgulho. Né? Agora, ele ensina nesta carta, Magnésio, a necessidade de viver a hierarquia da igreja como um autêntico serviço. Quem de nós duvida do serviço de Papa Francisco? Quem duvida do serviço dos nossos pastores, dos nossos bispos? E digamos a verdade, tantas vezes temos a palavra pronta para criticar os padres. Mas, gente, estamos aqui também para servir. Não é um lugar, uma profissão para sentir-se diferente dos outros, de jeito nenhum. Me sinto muito contente. Sou padre há 46 anos e meio. Eu acho que o entusiasmo do primeiro dia do meu sacerdócio, e acredito plenamente também no seu diaconato, não diminuiu. Louvamos a Deus por isso, graças a Deus. Exato. Né? Isso é uma graça de Deus. Bom, vamos dar sequência aqui para a gente dar tempo de comentar todas as cartas. A carta aos Romanos. Sim, é uma carta curtinha, de 7 capítulos, que destaca ainda na hierarquia da igreja o primado de Pedro, a finalidade da obediência ao sumo pontífice, o Santo Padre, o Papa, que residia já em Roma, certo? Ele bate até nesta tecla para que todos tenham amor e obediência e submissão. A Igreja de Roma é chamada a presidir, olha só, isto é um serviço de destaque, mas sempre um serviço. Não o fato de ter o Papa, Roma é diferente, Roma gosta de ser servido. Seria exatamente o erro que os judeus fizeram na construção até do Templo de Jerusalém. O lugar mais próximo do altar reservado aos judeus.
Um pouquinho mais longe, reservado às judias, mulheres. Mais longe, reservado aos samaritanos. Mais longe, aos galileus. Não, gente. Diante de Deus não é uma hierarquia. Infelizmente está registrado na Bíblia também isso. A hierarquia quer que o amor seja considerado como um verdadeiro serviço, e claro, todos obedecendo plenamente a uma pessoa que representa Jesus aqui na Terra ed é sucessor legítimo de São Pedro, o Papa. E a última carta, então, de Santo Inácio é a carta aos Trallianos. Exato. Chama a atenção, são 13 capítulos nesta carta, diante do nascimento de várias heresias. É um tema até bastante constante que preocupou os primeiros grandes apóstolos e defensores da religião cristã. Destacamos no capítulo 9 desta carta, onde aparece uma espécie, digamos assim, de formação da profissão do nosso credo. Uma espécie de esboço, né? Esboço, isto é, passarão ainda vários anos, chegaremos ao ano 321, se não vou errado, né? Nicea. 325. 25, exato. 325. Sim, para ter a formulação oficial do credo profissional. Mas olha a preocupação deste homem que viveu 200 anos antes e já apresentava o esboço, eu gostei desta sua expressão, né, da profissão de todos os artigos da nossa fé que seriam reconhecidos como verdadeiros dogmas. Bom, essas cartas que o Padre Guido acabou de resumir para a gente, há uma vasta literatura, a gente tem segurança, dá para identificar o período que foi escrita justamente pelo próprio Santo Inácio, e é uma riqueza para a Igreja até hoje, claro, né? Porém, existe uma outra carta que a gente não tem como comprovar, mas que tem um nexo muito interessante, mas tem a possibilidade, né, Padre Guido? Repito, apesar da gente não ter uma comprovação efetiva, né, de que essa carta também foi escrita por Santo Inácio, essa que eu vou dizer agora, né? Diferente das outras que estão comprovadas, essa há uma especulação. Há um documento, inclusive, na Idade Média, que atesta ser verdade. Mas, infelizmente, a gente não tem um documento que tira todas as dúvidas. Mas me parece que Santo Inácio escreveu uma carta para a própria Virgem Maria. Foi. Não vou colocar a mão no fogo, como se diz, não tenho certeza. Mas existe uma carta apócrifa, não é um palavrão, né? Apócrifa vem do grego e significa em português escondida, não reconhecida como divinamente inspirada. São duas cartas. A carta de Santo Inácio para Nossa Senhora e a resposta de Nossa Senhora para Santo Inácio. É naturalmente uma carta de afeto, de obediência, de fé, de grande fé, e Nossa Senhora que responde mostrando todo o seu apego também na alegria com as notícias que recebe, que o nome de Jesus está sendo divulgado, que comunidades inteiras aumentam cada vez mais quanto ao batismo, aos sacramentos, e que várias pessoas estão assimilando a doutrina referente a Jesus, que Nosso Senhor garante o acompanhamento espiritual com a sua oração. Bom, tem um nexo muito grande, porque se Santo Inácio foi discípulo de São João, né? E João foi aquele discípulo que cuidou de Nossa Senhora pelo mandato do próprio Cristo na cruz, se lembram, né? Nossa Senhora foi entregue a João na cruz, né? E um ao outro, né? Naquela bonita passagem de Jesus, naquelas últimas palavras na cruz. Então, tem grande nexo. E se essa carta realmente aconteceu, existem alguns resumos, a gente encontra na internet, né? Do conteúdo dessa carta, que a gente repete, não é com certeza, não dá para ter certeza de que foi o próprio Inácio que escreveu. Mas o resumo seria que Santo Inácio pediria, né, a Nossa Senhora uma ajuda espiritual e que diz assim, olha, estou aprendendo muito com o João sobre o seu Jesus, né, dirigindo a Nossa Senhora. Né? E eu queria saber se tudo isso que João conta realmente é verdade. E na resposta da carta da Virgem Maria a Santo Inácio de Antioquia, se é que foi realmente a Virgem Maria que escreveu, ela teria dito, olha, as coisas que você ouviu e aprendeu com João são verdadeiras. Acredita nelas,
Agarra-se a elas e ser firme na realização do seu compromisso cristão e modela sua vida nisso. Ou seja, ela teria comprovado, né, dando certeza, confirmando ele na fé. E uma outra coisa, a Virgem Maria teria prometido a Santo Inácio: eu irei com João para visitar-te e também aqueles que estão contigo. Permanece firme na tua fé com coragem. Não deixe que as dificuldades da perseguição te sacudam e que teu espírito seja forte e alegre em Deus. Amém. Seriam essas palavras de Nossa Senhora, dirigida a ele. Exato. O diácono é interessante nesta colocação, porque na cidade de Messina, no sul da Itália, onde viveu Santo Aníbal Maria di França, o fundador da minha congregação religiosa, a padroeira da cidade é Nossa Senhora da Carta. Que interessante. Aí tem uma história exatamente paralela com o caso de Santo Inácio de Antioquia, com um pormenor, que um grupo de pessoas foram visitar Nossa Senhora mandou esta carta, acompanhada por um documento, seria uma assinatura autenticada no cartório, digamos. Isto é, Nossa Senhora arrancou um cabelo e como comprovante que era ela que estava mandando esta carta. Inclusive, no dia 3 de junho de todos os anos, festa de Nossa Senhora da Carta, na cidade de Messina se realiza uma grandiosa festa com a procissão pelas ruas da cidade, e na procissão o arcebispo leva um ostensório com dentro o cabelo de Nossa Senhora. Interessante essa tradição, né? E o fundador da minha congregação, Padre Aníbal Maria di França, fez um estudo muito profundo que comprova a verdade do fato da ida de alguns de Messina para Éfeso, onde morava Nossa Senhora, e da resposta de Nossa Senhora. Eu tenho certeza que até o meu fundador conhecia muito bem esta história da carta de Santo Inácio para Nossa Senhora e a resposta. Certamente. E olha, gente, até hoje tem uma grande devoção, mas querendo espiritualizar este episódio, gente, olha que a Nossa Senhora responde mesmo quando nós a invocamos. É verdade, né? Tenhamos sempre grande amor para com Maria e ela está sempre pronta a nos ajudar. E é bem provável, possível, que ela tenha mandado esse tipo de carta. Padre Guido, não temos mais tempo, sua bênção para encerrar. Exato. Gente, muito amor a Nossa Senhora, muito amor à verdade da nossa fé, e que Santo Inácio de Antioquia abençoe o esforço que fazemos para sermos autênticos cristãos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.